Olá pessoal, eu tenho aqui a seguinte situação. Tenho 4 avaliações para cada aluno e o aluno vai receber as notas de A a F. E eu queria então formar aqui a média do aluno, também de A a F. Então eu tenho aqui uma outra tabela que vai atribuir um valor a cada letra. Então A vale 10, B vale 8, C vale 6, D vale 4, E vale 2 e F vale 0. De acordo com esses valores aqui, eu vou então tirar a média do aluno. Então eu vou começar utilizando a função procv, que ela vai me retornar o valor correspondente à letra. Então eu vou dar para ela uma letra e ela vai me retornar um valor, de acordo com essa tabela aqui. Então, qual é o valor procurado? Eu vou procurar aqui, primeiramente, por essa letra da primeira avaliação. Agora eu vou procurar em qual tabela? Eu vou procurar nessa tabela aqui. E qual é o número da coluna que eu vou procurar? O número da coluna é a coluna 2, porque ele vai procurar aqui pela letra e vai me retornar o número que está na coluna 2. Então eu vou colocar aqui coluna 2 e agora eu desejo procurar o valor exato ou pode ser um intervalo. Eu posso procurar por um intervalo, porque vamos supor, se a média der 5,5, então o aluno aqui vai ficar com C, porque o valor mais próximo de 5,5 seria o 6 aqui. Então ele vai me retornar a letra C. Então aqui, para fazer uma correspondência aproximada, eu vou então digitar o valor 1, que é verdadeiro, correspondência aproximada. Então vamos ver aí o que ele vai me retornar. Aqui ele me retorna o valor 10, porque aqui eu mandei ele procurar a letra A nessa tabela aqui. Então ele encontra aqui a letra A e me retorna o valor que está na coluna 2, que é o valor 10. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que procurando agora a letra da segunda avaliação, que está aqui em C2. Vou fazer o mesmo procedimento agora, procurando a letra que está na terceira avaliação, que é D2. E por último, eu vou fazer o mesmo procedimento agora procurando a letra que está na quarta avaliação, que é E2. E vou então tirar a média entre todos esses valores. Então aqui ele vai me retornar 10, depois 4, 4 e 4. Tirando a média entre 10, 4 e 4, nós vamos ter 14, 18, 22. 22 dividido por 4 é igual a 5,5. Então eu vou colocar agora aqui a função média. Vou pedir para ele tirar a média entre todos esses valores. Ele vai ter que me retornar o valor 5,5. Então eu vou apertar Enter agora. E aí então está me retornando aqui 5,5. Está me retornando o valor correto. Então agora eu preciso procurar esta média aqui dentro dessa tabela, um valor aproximado para me retornar uma letra. Então o valor aproximado aqui seria 6, que é o valor mais próximo de 5. Então ele deveria me retornar agora a letra C. Só que agora eu não posso mais utilizar o procv. Por que não? Porque o procv sempre retorna um valor que está à direita. Ele pode procurar aqui por uma letra e retornar esse valor, porque o valor está à direita. Mas eu não posso procurar por esse valor e retornar a letra, porque a letra aqui está à esquerda. Então neste caso eu vou ter que utilizar as funções índice e corresp. Eu vou inserir a função índice. A função índice aqui, ela vai me retornar o elemento correspondente ao valor 6 aqui, que é o mais próximo de 5,5. Então ela vai me retornar o elemento C aqui dessa tabela. Só que para ela me retornar
esse elemento, ela vai pedir primeiramente uma matriz. Ela vai procurar esse elemento em qual matriz? Vai procurar nesta matriz aqui. Depois ela me pede o número da linha. E aí, como saber o número da linha em que está aqui o valor mais próximo de 5,5? Então, para saber esse número da linha, eu vou ter que utilizar a função corresp. Essa função corresp vai me retornar o valor correspondente na mesma linha ou na mesma coluna. Então aqui, se eu informar para ela aqui o valor 6, ela vai me retornar a posição do elemento 6 dentro dessa tabela aqui que vai de 10 a 0. Ou seja, ela vai me retornar o valor 3, porque o elemento 6 é o terceiro elemento aqui desta tabela. Só que para ela retornar, ela pede que eu informe o valor procurado. Eu vou procurar por qual valor? Vou procurar aqui por um desses valores que vão de 10 a 0, que é justamente aqui esse valor que eu vou obter pela média das 4 notas. Então, aqui eu vou procurar pelo valor 5,5. Mas eu vou procurar esse valor em qual matriz? Eu vou procurar nessa matriz aqui, de valores que vão de 10 a 0. Então, um detalhe importante sobre a função corresp é que ela só lida com uma única linha ou com uma única coluna, tá? Então, quando ela pede aqui a matriz procurada, eu não posso informar aqui a tabela inteira das duas colunas. Eu só posso informar ou uma linha ou uma coluna, tá? Como eu quero procurar aqui os valores de 10 a 0, então eu vou informar somente essa coluna aqui que contém os valores de 10 a 0. E vou deixar de fora essa coluna que contém as letras. E ela também pede aqui um tipo de correspondência, ou seja, se eu quero procurar um número que seja igual, maior ou menor. Eu vou procurar por um número que seja maior que. Para procurar por esse número maior que, eu tenho que informar aqui o número menos 1. Por que eu vou procurar é maior que? Justamente porque se o valor que o aluno obteve, por exemplo, foi 5,5, então eu vou pedir para ele procurar aqui no 6, porque senão vai me dar uma nota sempre abaixo, né? Se eu pedir para ele procurar um valor menor que ele vai me dar a nota D, só que a nota D vale 4. Como o aluno tem 5,5, a nota mais adequada seria a nota C. Aí, então aqui eu vou fechar o parêntese da função corresp. Bom, toda essa função corresp foi para me dar o número da linha correspondente. Só que a função índice, ela não pede só o número da linha, ela pede também o número da coluna. Então, eu vou querer retornar qual coluna dessa matriz aqui? Eu vou querer retornar a coluna 1, que é onde estão as letras. Então, aqui eu vou informar coluna 1. Agora eu vou fechar aqui o parêntese da função índice e vou apertar Enter. Então aqui ele já me retorna justamente a média C, que o aluno ficou com 5,5, a média é C. Agora, para poder copiar esta fórmula aqui para as células abaixo, eu vou ter que travar aqui algumas referências, porque aqui, por exemplo, eu estou informando a tabela que está em H2 a I7. Só que quando eu copio a fórmula para a linha de baixo, ele já muda para H3 e I8. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele mantenha sempre H2 e I7. Então eu vou dar um clique aqui e vou travar essa referência. Para travar essa referência, eu posso apertar a tecla F4. Ao apertar a tecla F4,
ele coloca aqui o cifrão antes da coluna e antes da linha. Isso significa que ele não vai mudar nem a coluna nem a linha. Vou colocar aqui agora antes do i7 e vou novamente apertar F4. Então aqui sempre que tiver H2 e 7 eu vou travar essa referência. E a mesma coisa aqui em relação ao I2 a I7. Eu vou querer também que se mantenha sempre a mesma tabela, que vai de I2 a I7. Então vou travar aqui apertando a tecla F4. E vou então copiar a fórmula para as próximas linhas. Então aí ele já está me retornando aqui a média com as letras de A a F. Um modo mais fácil de se trabalhar com fórmulas é usar o assistente de fórmulas. Para usar esse assistente, nós podemos vir aqui em Fórmulas e inserir função. Aqui então eu escrevo o nome da função, clico em ir e depois escolho aqui a função, clico em OK. Aí eu escolho aqui o tipo da função que eu quero, clico em OK e aí ele vem com essa janela aqui que vai me ajudar a inserir a fórmula. Então a função índice ela pede uma matriz. Essa matriz aqui é a tabela com que eu vou trabalhar. No caso seria essa tabela que contém as letras e os valores. Em seguida ela pede o número da linha. Aqui eu vou utilizar então a função corresp. Em seguida ela pede o número da coluna. Então, o número da coluna que ela vai retornar é a coluna 1, que é a coluna das letras. Aqui no número da linha eu vou inserir a função corresp. Para obter uma assistência em relação a essa função, eu posso vir aqui e escolher a função corresp. Aí então ele me abre uma outra janela para me auxiliar em relação à função corresp. A função corresp pede um valor procurado. O valor que eu vou procurar é aquele valor da média, que seria o 5,5. Então eu vou digitar aqui 5,5 por enquanto manualmente. Ela me pede a matriz procurada. A matriz procurada é essa coluna aqui dos valores de 10 a 0. E ela me pede o tipo de correspondência. Eu quero um valor aproximado, então eu vou digitar aqui -1. Vou travar aqui a referência da matriz, apertando F4. Vou travar aqui também a referência da matriz, apertando F4. Para voltar para a função corresp, é só clicar aqui dentro da fórmula, já retorna aqui a janela da função corresp. Então, esse valor aqui, 5,5, eu vou obter pela função média. Então, aqui eu vou inserir outra função. Vou vir aqui e escolher a função média. A média eu vou obter entre 4 valores. E cada valor aqui vai ser através da função procv. Vou vir aqui novamente e inserir a função procv. Aqui dentro da função procv, ela me pede o valor procurado. O valor procurado seria aqui a avaliação 1. A matriz tabela seria essa tabela aqui. Eu vou travar a referência apertando F4. O índice da coluna seria a coluna 2, que são esses valores aqui de 10 a 0. Procurar intervalo. Eu vou digitar aqui o número 1, que é o valor verdadeiro, ou seja, que é para ele procurar por um intervalo. Agora eu vou retornar aqui para a função média. E vou copiar aqui para o número 2 toda a função procv aqui que eu fiz para o número 1. E vou mudar apenas de B2 para C2. Para o número 3, eu vou copiar a mesma função procv e vou mudar de B2 para D2. E para o número 4, eu vou copiar também a função procv e vou mudar de B2 para E2. Agora, voltando aqui para a função corresp, agora podemos aí apertar Enter e ele já me retorna aqui a média C. Posso então copiar a fórmula para as células abaixo e aí ele já me retorna então as médias de A a F.